receber esse aqui underline. Nobre. Amigo, tem uma passagem na Bíblia que diz que as pessoas nobres, na sua nobreza, nos edifica. Então é contigo. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que vocês estão de pé, meus amados, vamos fazer menção da palavra de Deus. Eu gostaria de ler um texto que encontra-se em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. Vamos ler aí na NVI. Você pode acompanhar aí da sua casa, né? Abra sua Bíblia aí, mesmo que seja uma versão diferente. As últimas instruções de Moisés ao povo de Israel antes deles entrarem na terra prometida, né? Ele faz um compilado nesse livro de Deuteronômio, falando sobre o que Israel deveria fazer para ser abençoado quando eles entrassem na terra que o Senhor prometeu lhes dar. E no versículo 4 ele diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Foi o imperativo de Moisés dizendo: ouça, comunidade, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí no versículo 5 ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Vocês concordam comigo que isso está sendo uma determinação, um mandamento, uma ordem? Significa que amor é muito mais do que sentimentos. Significa que o amor, ele é muito além do que sentir na pele aquela sensação gostosa. Ele ultrapassa as barreiras do mero sentimentalismo e entra na racionalidade. Por isso Moisés estava determinando esse mandamento: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. Versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. 7. Ensine-as com persistência. Repita essa palavra comigo: persistência. Essa noite eu quero centralizar nesse tema, persistência, a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, o tempo propício é a todo tempo para falar do amor de Deus. A todo momento é tempo de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor e proclamarmos aquilo que Ele tem feito. E no versículo 8, ele continua dizendo: amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Versículo 9, para terminar. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Essa é uma palavra que a gente introduz a nossa mensagem de hoje. Eu gostaria que você fechasse seus olhos antes de se sentar. Se possível, coloque a mão no seu coração. E lembre de todas aquelas pessoas que você ama, todas aquelas pessoas que você quer bem, todas aquelas pessoas que você tem orado. E apresente-as a Deus agora, sabendo que Deus, Ele ama cada uma dessas pessoas. E Ele ama você também. Ele ama o seu sacrifício, Ele ama a sua entrega, Ele ama a sua devoção diante dEle. E Ele ama o fato de você saber que você também deve buscar esse amor pelos outros. Então nessa noite, Deus, nós te agradecemos, porque o teu amor nos alcançou. Nós agradecemos porque a tua misericórdia, Senhor, não nos abandona, porque a tua graça nos enche, nos faz caminhar em lugares altos. E nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a capacidade de te amar com nossa racionalidade e com nosso sentimento. Que nós possamos nos sentir amados nessa noite, que nós possamos nos sentir ministrados por ti, em nome de Jesus. Tome seu assento nessa noite, meus amados. A palavra para hoje é perseverança, persistência, não desistir diante das dificuldades, não se deixar levar pelo passar do tempo, pelas dificuldades que se aparecem, né, pelas tribulações que nos acometem. Porque não importa, irmãos, como você começou a sua jornada. Não importa a forma como você iniciou sua caminhada cristã. Se você nasceu num lar evangélico. Se você se converteu, ou como os crentes costumam dizer, né? Seja por amor ou pela dor. Não interessa se você se converteu pela
pelo incentivo amoroso do Espírito Santo tocando no seu coração, no momento em que as coisas estavam dando certo na sua vida, e você se alegrou e quis saber quem era o alvo, quem era o causador daquela bênção. Ou se você se converteu, irmãos, com a sua vida destruída, com a sua vida em frangalhos, despedaçada, cheia de problemas. O que importa é a jornada. O que importa é a perseverança. O que importa é você alcançar o alvo, independente da forma como você começou. Mais importante do que o início é a conclusão. Só que entre o início e a conclusão existe uma jornada. E essa jornada, ela é uma jornada em que Deus, Ele quer que nós estejamos aliançados, alicerçados, fortalecidos e amparados por Ele. Deus, Ele não quer que você caminhe sozinho. Deus não quer que você vença ou lute suas batalhas pelas suas próprias forças. E nesse texto, Deus, Ele estimula o povo de Israel a entender que enquanto eles permanecessem aliançados, alicerçados, fundamentados na rocha que é Deus, eles não teriam que temer, eles não teriam por que se desesperar, eles não teriam por que arrancar os cabelos com medo, eles não teriam por que temer as nações da terra em que eles haveriam de tomar posse. E embora eu tenha lido esse texto de Deuteronômio para dizer sobre a perseverança, sobre estar persistente, não é esse o tema que eu gostaria de trazer mais a fundo, e sim um texto que encontra-se em Atos capítulo 6, a partir do capítulo 2, 3 e 4. Nós vamos chegar lá. Mas por que eu quis introduzir esse tema de Deuteronômio? Porque o povo de Israel, eles estavam à beira, muito próximos de tomar posse da vitória que eles tinham sonhado durante 40 anos. Eles vagaram pelo deserto 40 anos para que eles pudessem tomar posse daquela terra que Deus prometeu dar aos seus pais. Uma terra que emanaria leite e mel, uma terra em que eles comeriam de frutas que eles não plantaram. E eu gostei muito da palavra de oferta do Alcivan, né, sobre semente. E Deus, quando Ele está nesse texto, nesse momento, o povo esperando para atravessar o Jordão, o Senhor Deus diz para eles: olha, eu vou colocar vocês numa terra em que vocês habitarão em casas que vocês não construíram. Vocês comerão das frutas que vocês não plantaram. Vocês habitarão seguros em fortalezas que vocês não edificaram. E sabe por que vocês farão isso? Porque eu amo vocês. Porque o meu amor está com vocês. Porque vocês foram o povo que eu escolhi. O povo descendente da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, com quem eu fechei uma aliança. E Deus nessa noite, Ele traz esse texto para nós, para nos lembrar que nós somos essa descendência, que nós somos esse povo da promessa, que nós somos o novo Israel de Deus, e que Deus vira para você e diz: ei, meu filho, você terá a mesma bênção que estava prevista para o povo de Israel, porque você também é descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó pela fé. Porque lá em Gênesis 12, quando Deus se encontra com Abraão e faz uma aliança de fé com ele, Ele diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Sabe quem é bendito por causa de Abraão, por causa da fé dele? Você. Você é alcançado pela bênção que Abraão alcançou há milhares de anos, há muitos anos atrás. Você é alcançado por essa mesma bênção. Você é favorecido pelo Senhor. E por que é tão importante você perseverar? Você falar desse amor, dessa graça, e persistir, e ensinar, e não se calar diante das dificuldades. É porque, irmãos, Deus já sabia que enquanto o povo, ele não tiver o conhecimento do poder e da graça do Senhor, eles se desviariam. O Senhor, Ele mesmo disse: olha, povo de Israel, se vocês permanecerem nos meus caminhos, se vocês não desistirem, se vocês não se esquecerem das maravilhas que vocês viram eu fazendo lá no Egito, para libertá-los com mão forte, eu continuarei abençoando vocês. E Ele diz em Levítico capítulo 26, um dos textos mais
poderosos que eu carrego comigo, quando Deus ele promete que a bênção seria tão grande que eles plantariam, colheriam, estocariam aquela colheita, mas a abundância seria tão grande, tão poderosa, que eles não conseguiriam consumir aquela colheita e teriam que se desfazer dela para dar lugar ao novo. Lá em Levítico diz, irmãos, que se nós conhecermos a bondade, a misericórdia, o poder, a graça, o favor, a benevolência do nosso Pai, nós não teríamos lugar para guardar as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Ei, as bênçãos que Deus tem para você são tão poderosas, tão maravilhosas, tão grandiosas, que você não conseguirá guardar só para você. Quando Levítico diz isso, que você vai ter que se desfazer das bênçãos da colheita velha para dar lugar ao novo, está querendo dizer que você transbordará nas bênçãos do Senhor. Isso, irmãos, pode parecer, né, muita demagogia, ou uma falácia, ou uma questão que não se aplica sempre para a minha vida, porque você pode dizer, irmão Aderaino, eu sou crente há tantos anos, e essa verdade ainda não se cumpriu na minha vida. Ei, eu quero te estimular a pensar esse texto comigo. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver assentado. Sabe o que é isso, irmãos? É que quando você está passando pela provação, ou o povo de Israel quando estava lutando contra os povos cananeus, os jebuseus, os heteus, os ferezeus, a mensagem de Josué para aquele povo é: ei, povo de Deus, não se esqueça que nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar dessas batalhas que nós estamos lutando. Não se esqueça da mão forte do Senhor estendida sobre nós quando nós estávamos no Egito como cativos, e como Deus nos fez sair da situação de escravos para uma nova terra, carregados de ouro, de pedras preciosas, de prata, de animais riquíssimos. Porque Deus, quando libertou o povo de Israel, não os libertou apenas com a roupa do corpo. Deus fez com que eles saíssem do Egito carregando tesouros que eles nem sabiam que eles poderiam alcançar um dia. E por que é isso, irmãos? Porque Deus, Ele nos garante a sua benevolência, independente daquilo que nós somos, independente daquilo que nós fazemos, independente das nossas ações, dos nossos sacrifícios e dos nossos jejuns. Deus, Ele diz para nós que Ele nos olha como filhos, e o filho, ele tem acesso às bênçãos do Pai simplesmente por ser filho. Você pode querer agradar ao seu Senhor, e é isso que Ele diz quando Ele fala aqui: ouça, ó Israel, ame o Senhor seu Deus de todo o coração. Esse é o único sacrifício que Deus exige para te abençoar. É que você conheça-o, que você o adore, que você sinta a presença dele não como um Deus distante, ou um Deus julgador, como um Deus algoz, como um Deus pronto a castigar as suas transgressões. Mas Ele quer que você entenda e conheça Ele como um Pai que ama você, que entende as suas necessidades, que olha para as suas demandas, que olha para os seus sonhos, para os seus projetos e os seus planos, dizendo: eu vou estar caminhando com você. Esse é o Deus, irmãos, que a mensagem desse texto diz para nós não desistirmos, não esquecermos de perseverar. E quando Deus, Ele dá esse texto lá em Levítico 26, Ele também dá uma recomendação. Escutem, Israel, se porventura vocês esquecerem daquele Deus que eu sou, desse Deus amoroso, poderoso, grandioso, forte, Deus, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, infelizmente, vocês se dobrarão diante de outros deuses, vocês se dobrarão diante das dificuldades, vocês farão para vocês ídolos, para os quais vocês se prostrarão. Portanto, não se esqueçam de quem é o seu Deus. Portanto, caminhem e perseverem nessa mensagem. Falem diante dos seus filhos quando vocês estiverem caminhando com eles, quando vocês estiverem deitando na cama, quando vocês estiverem levantando para trabalhar. Não se esqueçam de pronunciar quem é o seu Deus, porque enquanto você estiver proclamando esse Deus, o seu coração estará sendo recarregado, a sua alma estará sendo alimentada e alicerçada, para que quando as tribulações vierem, você não seja levado por qualquer vento de doutrina.
Por isso é tão importante perseverar nessa questão, nesse ponto de falar sobre o amor de Deus. Você tem falado para aqueles que estão ao seu redor sobre o amor do Senhor? Essa é a questão, irmãos, que nos faz muitas vezes diferentes do mundo. Que nas dificuldades, nas tribulações, nos problemas que passamos, né? Nós temos alguém em quem confiar. Nós temos testemunhos para nos apegar e dizer: eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que no final meu Redentor se levantará e me ajudará com mão forte. Portanto, nós não temos motivo para nos desesperar. Não se desespere, persevere. Continue caminhando, continue clamando, acreditando, proclamando um Deus poderoso e um Deus grande. Porque o seu Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pede ou pensa. Aleluia. Pode aplaudir. E aí ele traz aqui algumas lições importantes, além da perseverança, que ele diz: amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Esses dois lugares, irmãos, quando o profeta Moisés, o libertador Moisés, ensina e estimula o povo de Israel a fazer isso, traz duas ideias para a gente. Os braços, geralmente, eles dão a ideia de trabalho, de realização, né, de concretização de algo, né? Porque geralmente a gente trabalha com os nossos braços, né? Nós colhemos, nós plantamos. Hoje em dia é só no teclado, nós digitamos. Quando Deus estimula, né, o povo de Israel a amarrar essas lembranças de quem Deus é e do amor que nós temos que ter a Deus nos nossos braços, Ele está lembrando aquilo, né? Que é um texto que inclusive está em Filipenses. Tudo o que você for fazer, faça como para a glória do Senhor. Isso nos dá uma ideia, irmãos, de que o amor ao Senhor, de que a nossa devoção e a nossa perseverança não deve ficar apenas no campo das ideias, apenas na nossa religiosidade, mas Deus espera que você e que esse amor que consome, nos fortalece, nos impulsiona, ele seja motivado por ações, por trabalho, por realizações dignas de comprovar esse amor. Não adianta dizer que nós amamos ao Senhor se as nossas ações elas mostram o oposto. Se nossas atitudes elas mostram que nós fazemos tudo menos pelo Senhor. Sabe o que isso significa, amarrar nos seus braços? Significa que quando você estiver trabalhando para sustentar a sua família, você deve lembrar que esse seu trabalho deve honrar aquele que te ama e que deve fazer com que você mostre a todas as pessoas que você também ama o Senhor. Por isso você não deve murmurar quando você estiver trabalhando. Você não deve murmurar quando você estiver realizando um trabalho que você não acha digno de você. A palavra do Senhor diz que aquele que honra o Senhor, Deus o honrará. E Deus está honrando, irmãos, nessa noite, homens e mulheres que levantam os seus braços e agradecem a Deus, porque acordam de manhã para ir para o seu trabalho, ainda que o seu chefe seja, né, muito chato, ainda que os seus colegas de trabalho, eles te tragam mensagens desestimuladoras, você se levanta, sorri e diz: eu tenho um Deus poderoso ao meu lado, eu tenho alguém que não me abandona, né? Melhor do que Rexona, né? Não te abandona nunca. Lembrei desse texto. Aplauda o Senhor nessa noite. Portanto, irmãos, para que você tenha uma vida bem-sucedida, para que você seja bem-aventurado, ame ao Senhor de todo o coração. E esse amor, como eu falei, não é sentimentalismo. Não é apenas você, ai Deus, as músicas da Disney, né? Os passarinhos cantando, né? Os ratinhos lá vestindo a Cinderela, né? Aquele ratinho gordinho fazendo, né? Comendo queijo. Irmãos, nem sempre vai ser um desenho da Disney, em que tudo será maravilhoso e os pássaros cantando e final feliz. Está mais parecido com o filme do Shrek, né? Em que as dificuldades e as tribulações elas aparecerão, mas quando você persiste e persevera, você consegue olhar, irmãos, para as dificuldades, e além das dificuldades você vê Deus chegando com uma espada de fogo na mão e derrubando as barreiras, sabe, livrando os caminhos tortuosos e fazendo com que você caminhe e persevere. Ei,
Hoje você é mais vencedor do que você foi ontem. Você lutou e venceu os seus gigantes que estavam ontem. E ainda que esses gigantes tenham te deixado ferido, machucado, entristecido, hoje você está aqui mais forte, fortalecido. E Deus, Ele olha para você, mesmo com essas cicatrizes, e diz: eu venci porque você estava comigo. Você venceu, irmãos, porque Deus estava ao seu lado. E Deus quer te dar vitórias maiores, melhores na sua caminhada com Ele. Portanto, ame ao Senhor, não sentimentalmente. Isso é bom, né? Quando você chega no culto e chora e sente a presença do Senhor. Mas ame ao Senhor com racionalidade. Entregue a sua vida com devoção, com perseverança e persistência diante do Senhor. E o outro texto é: prendas na testa. E esse realmente é você mentalizar, racionalizar, além de fazer aquilo simplesmente como um ato de devoção no seu dia a dia, que a sua mente esteja carregada de bons pensamentos. A Bíblia nos orienta a trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. E quando os judeus eles olham esse texto, não sei se vocês já viram, os judeus com uma caixinha amarrada na testa, aquilo se chama filactério e é baseado nesse texto. Eles pegam um pequeno baú com esse texto de Deuteronômio, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, Ele é o único Senhor, E aí eles escrevem esse texto, amarram na testa e nos braços, como uma representação de que as ações deles e os pensamentos deles estarão constantemente centralizados num Deus que é poderoso. E aí no texto no versículo 9, quando ele diz: escrevam nos batentes da porta da sua casa e nos portões, traz o terceiro aspecto dessa perseverança. A casa dá para a gente a sensação de quê, irmãos? De tranquilidade, não é? Quando você chega na sua casa num dia estressante, num dia cansativo, o que você sente quando você chega na sua casa? Com exceção quando a casa tá precisando de Deus fazer aquele negócio, muda as coisas de lugar, Essa casa é sua. Tem umas casas que realmente você chega e é atribulado. Mas a casa do cristão, irmãos, e a casa do judeu, a casa daquele que serve ao Senhor, e eu declaro isso profeticamente, será uma casa de local de descanso, de refrigério, de comunhão, de intimidade e de paz. Eu declaro sobre os lares atribulados que porventura estejam aqui, que haverá paz, uma paz sem fim. E nós te damos, Senhor, legalidade nessa noite e autoridade para mudar as coisas de lugar. Se porventura o nosso lar está em algum ambiente ou alguma atmosfera contrária, nós declaramos em nome de Jesus que essas ações contrárias e essa atmosfera pesada dê lugar a uma atmosfera de santidade, em que a presença do Deus Santo, Justo e Poderoso alcance os lares dos nossos filhos, alcance os nossos lares, em todos os cômodos. Haja paz. Que haja paz no seu lar, que haja paz na sua casa, que haja paz no seu leito, que haja comunhão, intimidade, fortalecimento de paz no seu lar, em nome de Jesus. Aleluia. Mas ele diz que você deve escrever isso na sua porta. Sabe o que significa isso? Que a sua casa, ela deve ser um altar dedicado ao Senhor. Isso nos lembra, irmãos, aquilo que nós temos permitido no nosso caminhar, na nossa vida com o Senhor. A sua casa, irmãos, é o seu forte. A sua casa é o seu templo, é o seu altar, onde você se reúne com aquelas pessoas com quem você tem intimidade para dividir o pão. Onde você senta com aqueles que você decidiu amar, mesmo quando você está brigado, mesmo quando você está passando por alguma dificuldade, você decide estar junto. Isso é família, isso é a família Comunidade das Nações. Essa é uma casa que nós entramos também para nos sentir íntimos, fortalecidos, alimentados pelo Senhor. Você se sente assim, irmãos? Eu não sei você, mas quando eu entro aqui, desde o primeiro dia, e eu não canso de dizer isso, porque eu persisto dizendo, olha,
ensine-as com persistência. E eu declaro esse testemunho com persistência, porque no dia 21 de abril de 2019, num domingo de Páscoa, quando eu entrei aqui, eu encontrei esse lugar de paz. Eu encontrei esse lugar de alimentação, de renovação, de restauração, sabe, de intimidade, em que o meu pai me pegou nos braços e disse: ei, o seu passado eu deixo para trás e começo uma nova história com você. Eu realinho os seus caminhos, eu mudo as coisas de lugar, eu trago a esperança novamente para o seu lar e para a sua família. Essa é a vontade de Deus para o seu lar. Aleluia. Portanto, irmãos, não basta você ser crente, ou seja, adorar ao Senhor aqui na igreja. Obviamente é bom, né? E trazendo uma analogia, acabou a água lá em casa tem quase 2 dias, né? Voltou agora, é tempo de tomar banho, a gente não está fedido não. Mas a gente passou o dia inteiro ontem sem água. E é incrível como algumas coisas são simples, mas quando faltam a gente dá valor. A água, irmãos, na nossa casa, né, é um recurso extremamente abundante. A gente praticamente nem para lembrar que tem água, né? A gente lava a louça, lava a roupa, limpa o chão, né? Escova os dentes, bebe água. Mas quando falta, irmãos, a gente vê a necessidade que aquilo fazia, a falta que fazia. A louça começou a acumular, né? A gente queria tomar um banho e não podia, porque faltava água. A gente queria escovar os dentes e faltava, e a gente ficava com medo de faltar água para beber água, e começou a dar sede. A sorte é que a gente tem sempre um galãozinho, porque sempre acontece. Mas isso significa perseverança. Não adianta você ter água todo dia e de repente a água acabar. Pode ser que sua casa esteja limpa, a louça esteja lavada, que os recursos, você não esteja com sede, mas se a água faltar, você começa a padecer. Se a água no seu lar faltar, você vai começar a ver a sujeira acumulando, a sede chegando, né? A louça acumulando. Isso traz para nós esse texto de perseverança. Quando você se alia com o Senhor, irmãos, e o próprio Senhor Jesus disse, né? Venham a mim e bebam. Aquele que beber da minha água que eu dou, não sentirá mais sede, e do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe, Deus, Ele é essa fonte inesgotável, sabe, que não acaba. É uma fonte que não para de jorrar. Não é apenas a bomba do meu condomínio lá, que de vez em quando quase sempre quebra, né? E a gente passa perrengue. Inclusive até agora há pouco estava sem água. Voltou agora por volta de 5 horas, quase 2 dias. E a gente viu o estrago que ficou lá em casa, né? Louça acumulada. E Jesus, irmãos, Ele é aquela fonte que não seca. Ele é aquela fonte que não acaba. A misericórdia do Senhor Jesus sobre as nossas vidas não tem fim. Mas se você, irmãos, não quiser beber, se você não estiver disposto a se lançar nessa água, você fica com sede, você padece, a sujeira começa a se acumular. Portanto, é importante que nós façamos esse exercício mental. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Alma, coração e força. Isso significa, irmãos, que corpo, alma e espírito devem estar alinhados para adorar ao Senhor. Corpo, alma e espírito devem estar em comunhão, em comunicação, em entronização ao Senhor. Por isso você, que é um ser tripartite, né? Corpo, alma e espírito, deve devotar ao Senhor não apenas louvores, mas no seu dia a dia, falando do amor de Deus. E, já caminhando para o fim, né? Eu falei que esse ia ser só a introdução, mas acabei gastando todo o texto. Aí fica para a próxima mensagem. Mas se você puder abrir Atos, no capítulo de número 3, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, eu queria fazer simplesmente uma breve comparação disso que a gente já falou, sobre perseverar no amor, a respeito de uma outra grande entrada na terra prometida, que foi a entrada do povo dos novos cristãos, o nascimento da igreja. E quando eu li esse texto de Deuteronômio, e no meu devocional de hoje, eu também li Atos capítulo 3, 4, 5, eu percebi, irmãos, que existe uma semelhança entre a tomada da posse da terra prometida e
o Pentecostes e as consequências daquilo. O povo de Israel passou 40 anos esperando para entrar na terra prometida que manava leite e mel, como consequência da promessa de Deus, que iria estar caminhando com eles, que iria estar abençoando, que iria estar cuidando, prosperando, e o povo de Israel entrou na terra prometida. E assim também em Atos capítulo 3, quando diz, na verdade é isso mesmo, no capítulo 3, a partir do versículo 13, quando João e Pedro, eles curam aquele aleijado na porta do templo, na porta formosa, e as pessoas começam a se questionar, né? Porque Pedro, ele dá um discurso maravilhoso sobre quem fez aquele milagre, e ele diz no versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. E aí ele diz no versículo 15, vocês mataram o autor da vida. E aí vem o turning point. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. E aí ele diz no versículo 19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado por Deus. Versículo 21, é necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. E aí no versículo 25, e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. O povo de Israel havia se esquecido das promessas, apesar deles carregarem um filactério, apesar deles amarrarem essas mensagens nos braços, apesar deles estarem vivendo uma religiosidade, eles haviam se esquecido do principal, que é o amor. Eles haviam esfriado o seu sentimento, eles haviam perdido a conexão e a comunhão com o seu Deus, ao ponto deles matarem o Cristo prometido, o Messias, o ungido, o rei que veio libertá-los. Eles já não conheciam mais, porque o amor deles se esfriou. E Oséias nos diz que o meu povo perece porque falta conhecimento. O amor, ele vem atrelado ao conhecimento do que Deus é capaz de fazer por você. Você pode estar com o seu amor esfriado nesse momento. Você pode estar com o seu amor, sentindo que o seu amor pelo Senhor está num nível muito baixo, está quase apagando. Ei, nessa noite Deus, Ele te trouxe aqui para dizer que Ele quer renovar o seu amor para Ele. Deus, Ele quer te dar um novo coração, um coração entregue, um coração cheio, um coração transbordante de amor por eles, para fazer como Pedro fez em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Pedro era alguém que amava apenas por palavras, mas porque faltava o pleno conhecimento do poder de Deus sobre a vida dele, ele negou a Jesus 3 vezes. E ele se entristeceu e ele fugiu juntamente com todos os outros apóstolos. Mas Jesus já tinha previsto isso. E ele tinha alertado: Pedro, você me negará. E o diabo pediu a sua alma para se ir andar com você. Mas eu pedi ao meu Pai para que o guardasse. Deus, nessa noite, Ele pode estar olhando para você e dizendo: ainda que o inimigo tenha te circuncidado, esteja circulando você, ainda que o inimigo esteja cirandando a sua vida e fazendo com que o seu amor ele se esfrie, e você se sinta envergonhado por algo que você fez, por algo que você deixou de fazer, por algo que você viveu, Deus nessa noite Ele está dizendo: ei, eu não perdi o controle, o meu amor por você será renovado e transbordado e aliançado num nível poderoso.
porque você é meu filho, e eu coloco sobre você uma renovação nessa noite. Deus, Ele está renovando corações nessa noite. Deus está trazendo o coração do filho ao pai, está levantando a orla dos seus vestidos e correndo apaixonadamente para você e dizendo: não se esqueça de quem eu sou na sua vida, não se esqueça do meu amor sacrificial, não se esqueça da aliança que eu fiz com você no dia do seu batismo, no dia da sua conversão. Não se esqueça dos milagres que você vivenciou comigo. Não se esqueça dos testemunhos e das promessas que eu tenho feito para você nessa mensagem, porque essa palavra é a palavra de Deus escrita para o seu coração, para que nos dias de dificuldade, nos dias de tribulação, nos dias de falta de fé e de dúvida, você tenha alguém para quem se amparar, você tenha palavras de vida e vida em abundância, você tenha alguém para pedir socorro, porque essa palavra diz que o Senhor, Ele está nos céus, mas conosco existe o Consolador, o Adjuntor, o Advogado, o Estimulador, o Espírito Santo, que nessa noite, como em Atos capítulo 2, Ele desceu como línguas de fogo. Eu quero pedir para o Senhor que nessa noite, os corações esfriados, as almas entristecidas, os espíritos machucados, eles sejam tocados pelo teu fogo, Senhor. Que a tua graça, o teu Pentecostes e a tua certeza de amor por nós renove os corações nessa noite. Que almas e vidas que estavam entristecidas, perdidas e sem solução, elas vejam novamente o seu amor líquido descendo sobre a vida delas. Que elas sejam renovadas, que elas sejam estimuladas por esse amor, para que diante das dificuldades, das tribulações, elas perseverem nesse amor em nome de Jesus. Eu te convido a se colocar de pé. Pedro, ele dá 3 grandes discursos no início da igreja cristã. Em Atos capítulo 2, assim que o Pentecostes acontece. Em Atos capítulo 3, quando eles curam esse aleijado e os sacerdotes começam a criticá-lo por estarem falando de Jesus. E no capítulo 4, Pedro também dá um outro discurso muito parecido com esse. Ele repete 3 vezes em 3 capítulos o mesmo discurso. Primeiro para uma população geral, segundo para os sacerdotes e terceiro para o sinédrio. E o que eu vejo com isso, irmãos? Que Pedro entendeu o seu propósito de perseverar. Ele não se deixou abater pelas perseguições, porque ele foi preso durante 3 vezes, mas ele perseverou. Ele perseverou em falar do amor de Deus. E quando os sacerdotes os prenderam e depois os açoitaram, dizendo: eu não quero mais que vocês falem desse nome, ele disse: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Ei, não interessa o que os homens tenham falado sobre você, não interessa as imposições que o mundo ou os homens tenham dito para você se calar, não interessa se o mundo espiritual, ele lança sobre você dúvidas, e ele lança sobre você problemas que fazem com que você se cale. Nessa noite falemos como Pedro: mais vale obedecer a Deus do que aos homens, mais vale perseverar no amor do Senhor, mais vale amar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, do que se deixar levar pelas tribulações. Ei, Deus nessa noite está com as mãos estendidas, dizendo: eu libero você desse fardo, eu libero você dessa falta de fé, eu libero você dessa tristeza e dessa culpa, porque eu te amo e o meu amor te cura, eu te amo e o meu amor te transforma, eu te amo e o meu amor te dá vitória, o meu amor te consola, o meu amor te eleva a um novo nível. Portanto, que o nosso amor, ele seja recíproco ao Senhor, que em nossos corações seja renovado novamente a chama do Espírito, aquela chama que o mundo não pode apagar, para que a nossa paz, ela seja uma paz sem fim. Deus,
que o teu amor nos alcance nessa noite, que a perseverança, ela seja o nosso guia, que nós não nos deixemos levar pelas palavras contrárias, pelas decisões que nós tomamos, mas que o seu amor, ele seja sempre nos nossos corações. Aplauda o Senhor e adore a Ele mais um pouco nessa noite, em nome de Jesus.